Olá, muito bem-vindos a mais um podcast do professor Fernando Rosa. E hoje vamos falar não num café acadêmico, mas sim sobre a famosa usina de dor. É isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre aquele atleta que eu preparei. Muitas pessoas perguntaram lá nas redes sociais sobre ele. E hoje ele vai ilustrar aqui um de nossos vídeos. Então, se essa informação aqui foi importante para você, se vai te ajudar a te motivar também a angariar resultados, compartilhe aí as nossas publicações com outras pessoas, dá um joinha aí para a gente poder subir cada vez mais o nosso vídeo e conseguir assim um número maior de pessoas que possam se beneficiar dessas informações. E, contudo, vamos seguindo o barco que o chão é longo. Segura a vinheta! Então, como vocês viram, nós temos aí um atleta que foi aí dos seus 90 quilos para até o final da preparação física dele com 62 quilos. Já vou contar ponto a ponto aqui para vocês os mais importantes. Vendo o engajamento desse vídeo, eu até também posteriormente posso detalhar melhor essa situação, tá? Então, nosso atleta aqui em questão foi o Luiz, tá? Mais conhecido como Betinho. Todos os meus atletas, aqueles que têm direito de imagem, para criar sempre um ambiente salutário, criar aí uma determinada brincadeira, tornar alegre o ambiente que às vezes o nosso dia é tão sofrível, eles têm os seus apelidos. E às vezes os apelidos são os apelidos de infância, nada para diminuir a pessoa ou mesmo criar uma magnitude, um marketing aqui para ganhar views. Pelo contrário, isso daí é uma brincadeira nossa. Inclusive a gente tem aí o nosso grupinho fechado chamado de Bonde dos Preparados, que foram eles mesmos que criaram. E também cada um deles tem ali o seu devido apelido, né? Eu tenho aqui, como eles me chamam, de professor, né? Não querendo fazer alusão à Casa de Papel, mas sempre o pessoal faz um pouco relacionado a isso. Tem o Betinho, que é o apelido dele de infância, né? Tem o nosso querido Gladiador, né? Que na verdade ele faz esgrima medieval, que não tem diferença entre os períodos, mas enfim, que ele também é conhecido como Wesley, né? Daquele cantor famoso, mas o nome dele é Rodrigo. E tem o Geslinho. Geslinho porque o nome dele é Jasley e o apelido dele, o nickname dele no Instagram, se eu não me engano, era jazz.linho. Né? Aí a gente acabou colocando Jaslinho. E tem outros atletas aí que estão chegando, tem outras pessoas que estão aí na preparação. E esses que estão na preparação também ajudam a criar esse ambiente. Aguarde aí os nossos novos projetos. Né? Eu já até coloquei um novo projeto lá no Instagram. E se você ainda não nos segue no Instagram, ó, dá uma olhadinha aqui, link na descrição. E eu vou tentar colocar aqui também no vídeo. Beleza? Bom, vamos para o que interessa, pessoal. Nós temos aqui uma tarefa árdua, né? Contar resumidamente como que foi a preparação do nosso querido Betinho, tá? Realmente foi uma preparação muito bonita. Como caráter introdutório aqui, eu falo para vocês que foi uma preparação baixo custo. Isso mesmo, baixo custo, tá? Não estou colocando aqui em xeque o meu contrato com ele, os direitos de imagem que nós temos, a cessão de direitos.
valores de profit, mas nós temos aqui todo o contexto entre treinamento, dieta, né? Ele não utilizou suplemento nenhum. Eu vou comentar isso daí mais pra frente, só para vocês terem uma ideia. Também não utilizou nenhum tipo de fármaco, tá? Nós tivemos todo um apoio e uma discussão de várias cabeças de profissionais habilitados, tá? Devidamente habilitados. Não são profissionais de ordem empírica em seu conhecimento, mas sim nós discutimos muita cientificidade. Então, para chegar nesse resultado aí que vocês viram na foto, foi utilizado muito conhecimento profissional, tá? Principalmente de áreas básicas como fisiologia, bioquímica, né? Tudo, tá? E além disso, eu coloquei aqui 5 pontos, tá? Para vocês entenderem como que foi essa preparação. Eu não tenho problema nenhum em passar o que eu faço, né? Vocês não vão olhar aqui, assistir esse vídeo e falar assim, nossa, qual horário ele vai vender o produto dele? Não, eu não vou vender o meu produto, porque eu não tenho um produto para isso, tá? Então, primeira coisa aqui, como número 1, vai aparecer o número 1? Número 1, eu fiz aí uma entrevista, tá? Essa entrevista com ele foi para saber, olha, eu perdendo o costume, né? Não perdendo o costume de bater na mesa. Esse número 1 em entrevista foi basicamente para saber qual era a vontade dele e se o objetivo que ele estava pedindo para mim era plausível. Confesso que eu estudei muito, né, a situação do Betinho e fiz alguns pontos aqui que vão basicamente de encontro a saber se realmente você também profissional pode agregar aquele atleta para o seu birô de trabalho. Então primeiro eu fiz ali algumas questões voltadas para ele na pontuação da sua força de vontade, quão sua vontade é grande de conseguir chegar nesse resultado, o que você tem aí esperando para uma competição, né? Que foi uma das coisas que ele me pediu. Sempre falei muito da questão das frustrações e assim foi um dos pontos dentro desse primeiro, tá? Tive aí com ele um acordo, tá? Que é uma coisa muito importante, que são os direitos de imagem, geração de contrato, tá? Importante isso aqui, porque por mais que a gente tenha a brincadeira que eu falei no começo, existe a relação profissional, tá? E nessa relação profissional é sempre bom se lavrar um contrato, ter esse instrumento devidamente assinado e portar ali todas as cláusulas possíveis e imagináveis que resguardem os dois lados. Fora isso, né, eu fui contrabalancear também essa situação do primeiro ponto, que é a entrevista, perguntando sobre a questão social dele, né? Muitas pessoas têm que abandonar um pouco de seus hábitos sociais, porque um atleta que bebe todos os dias não é um atleta devidamente atleta, né? A gente sabe que tem gente que bebe por aí e não larga a mão das baladas, disso, daquilo, mas vamos lá. Pô, tem tanto jogador caro aí, ganha milhões, tá lá que ele não pode beber, tá lá que ele não pode fazer tal coisa, ele vai lá e faz. Pô, depois que você ganhar tudo que você tem, você vai e faz, né? Mas a pessoa insiste, né, em não seguir ali o rito contratual. Bom, e fechando isso daí, a questão familiar. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele é se a esposa dele o apoiava em toda essa questão. Isso daí é muito importante, muito importante. Eu já perdi atleta, tá? Por conta da não concordância entre o casal ali sobre o que seria feito, tá? Já perdi atleta, tá? Então isso daí é muito importante. Legal? Então, todas essas coisas aqui parecem simples,
mas é de suma importância, tá? Suma importância. Eu vejo muito personal por aí falando: ah, meu aluno viajou no final do ano e vai voltar só agora, talvez depois do carnaval. O cara até prevê, né? Poxa vida, vamos lá, né? O, o que que você fez para retê-lo? Você realmente teve ali um engajamento para entender a situação dele, o quão preciso, ou você já se planejou por conta disso? Se você já se planejou, não reclame. E aqui eu gosto de deixar muito o preto no branco, tá? Como ponto número 2. Número 2. Nós temos aqui o delineamento semanal. Então, toda semana nós nos encontrávamos. Diferente de outros atletas que vocês viram aí nas minhas redes sociais, eu não consegui treinar com ele todos os dias. Não consegui, salvo engano, acho que eu treinei 1, 2 vezes com ele. Mais para ajustar algumas coisas. Lembrando que o Betinho, ele é formado em Educação Física. O Betinho, ele tem 3 pós-graduações, talvez em treinamento, fisiologia e eu acho que nutrição esportiva, não sei muito bem, mas eu sei que ele tem 3 pós-graduações e assim, mesmo assim ele tinha que toda semana se encontrar comigo e ou outros profissionais aí que estavam dentro desse contexto, até porque a gente faz aqui um programa de mentoria para que a pessoa aprenda, na verdade, todo esse trâmite e não simplesmente eu dei a receita, a pessoa vai embora, tá? Então, nesse delineamento semanal, era realizado aí, importante, as avaliações, tá? Não é só avaliação física não, ou de composição corporal, pessoal. Nós temos também a geração de imagens, mas não geração de imagem para rede social, algumas eram geradas, mas a gente coletava as imagens, geralmente em Full HD, 4K, com iluminação controlada, para ter parâmetro de comparação futuro. Tá? Então, muito provavelmente, vocês devem ter visto lá uma imagem, uma ou outra, né, do Betinho lá no vestiário, a gente ia lá pedia para ele fazer as poses. Eu treinava muito com ele as poses, mas as poses eram as que eu conheço e dei como treinamento para ele, eram compulsórias ali do fisiculturismo, né, e não da categoria que ele competiu. Aí a gente teve que pedir auxílio para um outro profissional para poder ajudá-lo a posar, né? Então tudo isso daí tem que ser colocado e junto com o ato de avaliar a questão do delineamento do treinamento, da dietoterapêutica e fechando tudo isso, presença toda semana e o feedback é diário, o acompanhamento é diário, tá? Um dia eu conto para vocês, se for necessário, o quanto, né, eu tive que conversar com o Betinho, tá? Mas não diminuindo a pessoa dele ou fazendo uma bronca pública aqui, tá? Mas é porque a gente muitas vezes precisa não só motivar o atleta, mas precisa dar aquele puxão de orelha, falando assim, olha, ou você entra no eixo ou eu mesmo desisto da coisa, tá? Beleza? Então esses foram os 2 primeiros pontos, tá? Questão da entrevista, do alinhamento da conversa ali entre as pessoas, entre as partes e depois o delineamento semanal. Esse delineamento também pode chamar de periodicidade, como vocês quiserem. Tudo bem? Eu vou dar um corte aqui, pessoal, porque o vídeo ele tá um pouquinho longo, tá? E eu já volto. Aguenta lá. Bom, pessoal, retornando aqui, podia ter no break, né, ter tomado a água, né? Mas enfim. Nós temos aqui agora o terceiro ponto, tá? Que foi basicamente tirar aquilo que não nos cabia para aquele momento, tá? Nossa, mas o que você quer dizer com isso? Tá? Terceiro ponto é um ponto que eu gosto muito de discutir. Tá?
tirar aquilo que não nos cabe. Era a primeira competição, era a primeira vez que ele entrava num programa de emagrecimento como esse, tá? Era a primeira vez que ele tinha um compromisso a ser cumprido. E para isso, uma das coisas que eu pedi é que não houvesse a utilização de nenhum fármaco nessa preparação. Muitos ali criticaram, falando que ele não era o maior atleta em volume na competição. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, tá? Tinha muito atleta na categoria bermuda dele, que era uma categoria acima, tá? Às vezes até um physique, tudo bem? Que acabou competindo numa categoria menor, simplesmente ou porque não tinha coxas, não tinha... Não tô aqui para julgar, mas eu digo uma coisa, de todos os competidores, tá, na categoria dele, que por sinal se não tivesse unificado, ele provavelmente seria o campeão, tá? Eu digo para vocês que ele era o mais definido, tá? Era um dos mais definidos ali. Tinha gente que não tava, tinha só volume, tá? E aí a gente briga por conta de critérios e entre outras coisas. Então, não utilizamos fármacos. Inclusive no final da preparação não foi utilizado nenhum diurético, tá? A única coisa, tá, que eu deixei para ele de ordem farmacológica, caso necessário, tá? Foi basicamente uma cartela de AS, tá? Caso houvesse algum problema de ordem maior, em outro vídeo eu posso explicar aqui para vocês. E algumas garrafas de Pedialite, acho que foram 2 garrafas aí. Pedialite é um sorinho, tá? Porque o atleta, às vezes, a gente não sabe o quão debilitado ele fica. E sabe-se que, poxa vida, um fisiculturista, ele chega no limite ali, desidratando, fazendo uma série de coisas. E eu montei um protocolinho para ele se reidratar. E com medo, tá, que ele errasse, colocando mais açúcar na mistura. Espera-se tudo, tá, pessoal? Espera-se tudo de uma pessoa, tá? Principalmente num estado ali que ela fica viajando, né? Você olha para a pessoa, ela tá lá... É verdade, tá? Então, foi a única coisa comprada na farmácia, tá? E também não utilizamos nenhum tipo de suplemento. Isso aqui é uma lição muito grande. Por quê? Primeira coisa que a pessoa faz quando começa a treinar é passar em algum lugar comprar suplemento. Não precisa. O Betinho, ele aprendeu a fazer os próprios cálculos. Tá? Eu falei para ele, ao invés de investir num pote que vai acabar, investe numa balança para você pesar o alimento. Investe em geladeira, né? Não na geladeira física, mas o que vai dentro dela. Você vai ser muito mais feliz. Bom, então esse foi o terceiro ponto. Tirar o que não cabia dentro dessa preparação, tá? Como quarto e último ponto, eu coloco aqui para vocês que nós tivemos aí, tá? Um protocolo leve, tá? Não agressivo, para a última semana de treinamento. Então, como que foi esse protocolo leve? Tá? Esse protocolo leve, eu não utilizei com ele mais de um determinado período para desidratar. Tá? Fiquem tranquilos, ele não tomou água de bateria, ele não tomou diurético, tá? Mas a gente teve lá uma pequena restrição sódica. Então teve lá dias que começaram a ter a restrição de sódio e teve um dia que houve restrição de água, tá? Tendo assim que literalmente ele dosar a quantidade de água que ele tomava, tá? E deixa eu ver, o protocolo leve aqui teve basicamente isso. E também com relação a restrição de carboidratos ou o chamado carbar, que muito fisiculturista fala.
eu tomei muito cuidado, tá? Com, entre aspas, os tais rebotes. Então veja, se a gente pegar, eu vou usar um exemplo aqui, grande, tá? Não diminuindo o Betinho, mas um exemplo grande de fisiculturistas, tá? De Mr. Olímpia. Só para vocês terem uma ideia, tem fisiculturista aí que de um dia para o outro, tá? Eles, pós-competição, eles acabam engordando 5, 6, 8 quilos, tá? E aí, consecutivamente, vão ganhando muito peso, porque eles chegam assim ao auge. E o Betinho, pelo que eu me lembro, a gente foi gradativo com ele, tá? Então, até uma semana após competição, ele ganhou 2, 3 quilos e foi recuperando bem aos poucos. Eu fui ali sempre monitorando a questão da glicemia dele, né? Com alguns medos que podem vir por conta de dietas agressivas. E a todo momento, pessoal, já fechando esse último ponto aqui, eu falo para ele que ele teve ali 2 pontos muito preponderantes para poder competir. O primeiro foi a minha autorização. Se ele não tivesse bem, ele não ia competir. E o segundo foi o pós-competição, tá? Que ele deveria continuar monitorando para a gente não ter um rebote muito grande. E aí eu dei aquela aula para ele, né, voltando aos tempos de sala de aula, sobre insulinemia, relação glicose-insulina, sobre índice SOMA, né, sobre índice glicose-insulina, sobre hemoglobina glicada, sobre cortisolemia, enfim, sobre glucagon. Tive que explicar todo um contexto para ele, tive que explicar toda uma relação com essas coisas, para aí sim poder literalmente, né, entregá-lo para o próximo ciclo de treinamento e assim delinear a próxima competição. Por sinal, nós já delineamos aqui uma próxima competição. Nós estávamos pensando aí no campeonato, né, de fisiculturistas naturais, que se não me engano acontece lá na Califórnia. A gente chegou a conversar com o presidente da federação, porém aí a gente tem uma questão muito séria hoje do cenário que nós vivemos aí pandêmico. Tudo bem? Bom, esses foram os 5 pontos, e caso tenha aí alguma dúvida de como mais a gente chegou nesse processo, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, a gente vai realizando outras sequências de vídeos e eu vou também utilizando outros atletas aqui para mostrar para vocês o que nós fazemos com eles, que não é mágica, não é feitiçaria, tá? É fisiologia, é bioquímica, ó, deu até uma rima aí com a fisiologia, mas a gente utiliza da ciência básica, tudo bem? Bom, pessoal, se foi pertinente isso aqui para vocês, se foi interessante, nos ajude a crescer, isso não te diminui nas redes sociais. Eu sou o professor Fernando Rosa e esse aqui foi mais um podcast aqui do nosso canal. Valeu!